E agora eu queria dar um pouquinho de bastidor para vocês de como é que essas decisões estão tomadas e como é que está a expectativa em relação às outras agências. Vou vir aqui para a minha câmera 1. Gente, essas decisões elas são precedidas por visitas dos técnicos das agências de classificação de risco e conversas deles com a equipe econômica e com o mercado de uma forma geral. É por isso que hoje, dentro do Ministério da Fazenda, existe uma expectativa de que tanto a Moody's quanto a Standard & Poor's, que são aí também duas agências importantíssimas, a Fitch é a menor delas, a Fitch esteja só puxando a fila. E que a Moody's e a Standard & Poor's também elevem a nota de crédito do Brasil até o final do ano. A Standard & Poor's já fez um movimento, ela mudou ali a perspectiva da nota do Brasil e, segundo eu apurei, os técnicos da Moody's já estariam aí correndo o país, conversaram já na equipe econômica e estão conversando com economistas do mercado. Quando o pessoal da Fitch esteve dentro da Fazenda conversando com os técnicos por lá, eles tinham duas preocupações e elas eram mais políticas do que econômicas até. Isso é um ponto interessante e ajuda a gente a entender por que o ministro Fernando Haddad insiste nessa questão da autonomia entre os poderes. A primeira delas, a Fitch queria enfatizar, ter certeza, se a crise política no Brasil, o conflito institucional que se estabeleceu ali no final, principalmente, durante todo o governo Jair Bolsonaro, mas principalmente no final, esse embate tão grande entre Poder Executivo e Supremo Tribunal Federal, que ameaçava a institucionalidade do país, se aquilo estava resolvido. Recebeu a garantia do governo federal que sim, uma nova gestão, o governo Lula hoje tem ali um apoio mais forte do Supremo Tribunal Federal. Por isso que a Haddad insiste nesse ponto da harmonia entre os poderes. E o outro ponto que a Fitch queria saber era se o governo, o ministro, no caso o ministro Fernando Haddad, ia conseguir segurar toda a retórica da ala de esquerda do PT de fazer mudanças na política econômica. Tanto que na nota, a Fitch vai deixando claro que ela está mudando a perspectiva da nota por conta de diferentes reformas feitas ao longo do tempo por vários governos. E aí ela cita a reforma trabalhista do Temer, ela cita a autonomia do Banco Central feita pelo Bolsonaro e que é muito atacada hoje pelo PT. Ela cita a reforma da Previdência feita por Bolsonaro e ela cita a reforma tributária e deixa muito clara a importância dessa ligação entre o ministro Fernando Haddad, entre o governo e o Congresso Nacional, que vem apoiando as pautas do governo. Ela fala, inclusive, que não acredita, por exemplo, na reversão da privatização da Eletrobras. Eu vou pedir ao Cláudio, nosso editor-chefe, para tirar um trechinho da nota. A gente não está conseguindo, né, Cláudio? Mas neste trecho, é exatamente nesse trecho que a Fitch, ela enfatiza o seguinte ponto. Ela diz, olha, a despeito do governo ser um governo mais de esquerda e ter assumido com um discurso de que vai fazer mudanças, nós acreditamos que o checks and balance, o sistema de pesos e contrapesos, está segurando isso e o pragmatismo está prevalecendo. Com isso, fecho o meu bastidor e chamo a nossa rodada de análise. Tainá Falcão e Yuri Pita. Yuri, vou começar com você. Quando você vê o teor da nota, a reação do governo e a reação do mercado, quem você avalia que sai aí politicamente, depois a gente entra mais nos temas econômicos, mas quem sai politicamente fortalecido, quem sai mais enfraquecido? Qual é o balanço político dessa decisão de hoje? Oi, Raquel, boa tarde para você, Tainá, e quem nos acompanha no 360. Sem dúvida, o Ministério da Fazenda e o ministro Fernando Haddad têm mais um trunfo, ou digamos, mais uma medalha a ostentar no peito diante desta notícia bastante positiva aí para a política econômica que vem sendo adotada não só na gestão dele, mas à medida que esses frutos vêm chegando com ele à frente do Ministério da Fazenda, é inegável que isso acaba sendo um mérito para ele
ele ou que ele colha esses louros. Vale lembrar que quando prefeito de São Paulo, Fernando Haddad sempre usou o fato de ter levado a Prefeitura de São Paulo, que pouco mais de uma década antes da gestão dele, estava praticamente quebrada na gestão Celso Pitta, em especial, e com a gestão Marta Suplicy teve uma série de início de recuperação, prosseguida por José Sérgio Gilberto Kassab, mas foi na gestão de Fernando Haddad que a Prefeitura de São Paulo recuperou o grau de investimento, e isso sempre foi apontado por Fernando Haddad como um dos trunfos da sua gestão municipal. Ou seja, não é de hoje que Fernando Haddad tem apreço por esse tipo de classificação das agências de risco, sabe da importância que isso tem para a imagem da gestão como um todo e que isso é um trunfo também para a gestão de Lula. O PT sempre se vangloriou também na gestão federal de ter obtido o grau de investimento, ainda que depois tenha perdido esse mesmo grau de investimento das agências de risco. Isso faz com que o PT, enquanto partido, as suas forças mais à esquerda tenham algum tipo de incentivo a modular o seu discurso econômico? Não. O partido vai continuar fazendo a sua disputa ideológica, tem como alvo já, a gente já vem falando disso há semanas, isso ficou exacerbado nos últimos dias, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a sua política monetária é o alvo perfeito para poder manter o discurso ideológico mais à esquerda do ponto de vista econômico, sem fustigar aquele que tem trazido os principais louros da gestão no atual momento de Lula, que é o ministro Fernando Haddad. Tainá, eu queria que você trouxesse um pouco do clima aí de Brasília, porque gera uma euforia. E o Yuri estava levando a esse ponto, e eu não sei até que ponto as autoridades têm consciência disso, né? Porque tem uma política econômica de Lula, que é a política do primeiro mandato, que foi uma política mais austera, mas que também investiu no social, como o Bolsa Família, que gera ao Brasil chegar ao grau de investimento, ajudada também pela conjuntura internacional, e tem uma política econômica que foi adotada ali no governo Dilma, que leva à perda do grau de investimento. O pessoal em Brasília tem consciência disso? Raquel, o próprio presidente Lula, ainda candidato, eu me lembro, ele fazia muito bem essa distinção e tentava, sempre que falava de economia, separar os ganhos dos primeiros governos dele, de Lula, das perdas do governo Dilma. Então, esse discurso, ele já foi adotado pelo presidente Lula e já é utilizado, preparado antes mesmo dele assumir o governo 3. É assim que Lula tenta lidar com as questões da economia, levando em conta os ganhos que ele teve quando presidente e tentando minimizar ou empurrar, né, para debaixo do tapete as perdas do governo Dilma. Agora, a gente está vendo as reações em torno desse assunto, Raquel, na política não é diferente, há um entusiasmo muito grande a partir dessa informação dentro da Fazenda mesmo. Hoje de manhã eu recebi de uma fonte da Fazenda um print com a informação ainda em inglês, saindo e falando, olha, o que conseguimos. Então, assim, a equipe da Fazenda muito entusiasmada e comemorando esse feito. E na política, aquela sensação de reconhecimento do trabalho de Haddad. Não só como ministro da Fazenda, como ele vem tocando a economia, mas como ele também se coloca no agradecimento público como parte da articulação política. A ajuda que Haddad está dando para desatar os nós da política. Então, hoje, né, é um dia em que, mais uma vez, a gente vê o ministro da Fazenda em alta, com o governo, com o presidente Lula, sendo muito bem visto e falado. E veja como ele é sensível ao tocar na política, porque ele sabe que tem uma agenda para ser tocada a partir da semana que vem, quando o recesso dos parlamentares acabam. Não foi descontinuada, muitos ganhos aconteceram, mas é uma agenda que, embora esvaziada, precisa de continuidade, inclusive para novas sugestões da economia serem adotadas. Então, daí esse gesto que ele faz para a política, que é também pontuado pelo presidente da Câmara dos Deputados, que ele mesmo faz questão de agradecer aos seus e dizer, olha, temos parte nisso.
E engraçado você fazer essa menção, Tainá, porque hoje eu também recebi de uma fonte do governo um artigo de opinião que saiu no Financial Times, do Brian Harris, que é o seguinte, o título do artigo é o Lula traz um retro playbook, então, né, um livro ali de orientações retrôs para um Brasil mais moderno. E essa fonte me mandava esse artigo no que o editorialista ele menciona uma série de retrocessos, de que o governo Lula olha para trás, só que faz uma menção a Haddad e diz uma notável exceção a esse olhar ao retrovisor da administração é o ministro Fernando Haddad, que surpreendeu a comunidade empresarial desde que foi apontado como ministro da Fazenda. Daqui a pouquinho a gente volta a falar disso, porque a gente vai ter uma arte do pessoal do Congresso em Foco, que eles foram a campo dentro do Congresso avaliar a popularidade dos ministros.